Olá, muito bom dia. Nós estamos juntos aqui através do Jornal Matutino RI para você nesta manhã de segunda-feira. E na última sexta-feira, dia 4 de abril, tivemos aqui em Bitinga a presença marcante da vereadora Edna Martins, da cidade de Araraquara, e também do vereador de São Paulo, capital, Gilberto Natalini, juntos com o presidente do Partido Verde, Aparecido Donizete Longo, em visita à cidade, né, e buscando aí os anseios e também a oportunidade de conhecer um pouco mais e mais próximos da população de Ibitinga. E com isso, eu tive a oportunidade de conversar com a vereadora Edna Martins, que vai trazer algumas informações, contar um pouquinho sobre a sua atividade e atuação enquanto vereadora em Araraquara e os seus objetivos futuros como pré-candidata a deputada federal. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, uma satisfação estar aqui em Ibitinga e na rádio. Ibitinga já visitei outras vezes, aqui na rádio primeira vez. Estou muito bem acompanhada aqui com o Aparecido, presidente do PV, e com o Natalini, nosso vereador lá de São Paulo e pré-candidato a governador do estado. Muito bem. Vereadora Edna, conta pra gente um pouquinho. Nós conversamos aqui um pouco antes da entrevista e nos foi dito aí como primeira mulher que foi a ocupar o cargo de presidência da Câmara de Araraquara. Eu acho que esse é um motivo de orgulho, inclusive, porque é uma representante, né, deste universo feminino tão grande e expressivo que nós temos no Brasil. E com isso, a sua visita a Ibitinga tem uma importância muito nessa questão do movimento e envolvimento das mulheres, porque Ibitinga, historicamente, é uma cidade das mulheres, onde prevalece, inclusive, as atividades principais aí do setor têxtil, onde nós temos as mulheres à frente dos negócios, de empreendedorismo, enfim, temos muitas pessoas trabalhando. E como representante das mulheres, como é a sua atuação, inclusive partindo no movimento de mulheres que nós temos aqui no Brasil? Bem, a gente tem um envolvimento com essa luta pelos direitos das mulheres há muito tempo, né? E a gente teve que conquistar muitas coisas, né? Hoje as mulheres de Ibitinga, por exemplo, são o motor da economia aqui, né? E não foi sempre assim a história das mulheres. Na política, nós temos poucas representantes ainda, né, mulheres? Acho que é muito importante que as mulheres participem desse espaço. Então, você citou a questão da presidência da Câmara. Para mim foi um orgulho, fui eleita por unanimidade, como reconhecimento do nosso trabalho mesmo, né? E hoje ainda nós temos muitas barreiras para derrubar em relação às mulheres. Nós temos as mulheres muitas vezes ganhando salários menores no mercado de trabalho, né? Nós temos essa barreira ainda na política que, se a gente reparar, as câmaras municipais das nossas cidades têm poucas vereadoras, o Congresso tem poucas deputadas, as assembleias têm poucas deputadas. Então, nós precisamos fazer um convite às mulheres. Venha participar da política, porque quando a mulher participa, ela traz questões muito importantes, enriquece muito o debate político, porque as mulheres normalmente se preocupam com o conjunto, né? Com a questão dos filhos, da família, dos idosos. Então, isso tudo vem para a política com muita força e as mulheres têm significado muito isso para o nosso país. Muito bem, certamente como vereadora, eu acho que a sua plataforma de trabalho é justamente frente a essas questões das mulheres, né? E eu percebo que como pré-candidata ao cargo de deputada federal, um dos seus principais objetivos é justamente essa questão das mulheres? Tem outras também, né? Mas pela minha própria condição, por ser mulher, eu trabalho muito com essa questão, no combate à violência especialmente, porque tem crescido muito, apesar de termos lei, as mulheres continuam sendo vítimas de violência numa escala assustadora. Então, esse é um tema de muita importância, essa questão da violência contra as mulheres. Mas nós temos aí no Congresso, com essa perspectiva de ser candidata, pré-candidata a deputada federal, várias questões a serem enfrentadas no nosso país, né? Nós temos reformas que não são enfrentadas por aquela casa, os deputados estão deixando a desejar com a pauta do Congresso, tem a reforma tributária, uma reforma política para nós podermos melhorar o sistema político do nosso país. E uma outra questão que é importante nesse cargo, numa atuação de deputada, é a articulação regional. Nenhuma cidade se desenvolve sozinha. Então é preciso que a nossa região, por exemplo, converse
converse mais sobre o nosso desenvolvimento, sobre várias questões, mas também especialmente sobre a questão ambiental, que nós, se não tratarmos deste assunto regionalmente, as nossas cidades sofrerão as consequências já, né? Porque a gente precisa cuidar disso, como a gente está vendo outras cidades sofrerem com a questão ambiental. Então, acredito que nós podemos cumprir esse papel de articulação regional, ajudar a trazer recursos para as nossas cidades, para programas importantes. Então, estou me dispondo a futuramente fazer esse trabalho de articulação na nossa região e, nesse sentido, ajudar as cidades a caminharem. A vereadora Edna está no seu terceiro mandato como vereadora em Araraquara. Terceiro mandato como vereadora. Já fui candidata a deputada federal, muito bem votada. Infelizmente não conseguimos a eleição naquela ocasião e agora estamos mais fortes, né, para enfrentar essa batalha. Fui candidata a prefeita também em Araraquara, já tenho uma trajetória política bastante significativa aqui na nossa região também. Vereadora Edna, eu gostaria que deixasse então uma mensagem para os ibitinguenses, né, não só pela sua marcante presença aqui na cidade, mas também dentre as premissas, né, e o que virá, né, no futuro, frente ao seu trabalho na política brasileira, juntamente com o Partido Verde, que foi seu partido de escolha, e o que nós teríamos para Ibitinga nesse sentido? Para Ibitinga, acho que nós temos boas perspectivas, né? A cidade cresce, as mulheres estão trabalhando muito aqui junto com os homens de bem dessa cidade e acredito que nós temos que renovar nossas esperanças na política, renovar os políticos para que a gente possa fazer as nossas cidades crescerem com qualidade de vida e com dignidade, né? A gente precisa recuperar muito o valor da política e dos políticos. Tanto eu quanto o vereador Natalini temos uma história de ficha limpa, de compromisso com as pessoas, com as cidades. Então, o que Ibitinga pode esperar do PV e de nós é um compromisso total com aquilo que a cidade precisa e que as pessoas que vivem aqui precisam para terem qualidade de vida. Muito obrigada. Vereadora Edna Martins esteve com a gente aqui no Grande Matutina RI, trazendo informações um pouco da sua história como atuação de vereadora em Araraquara. Já como pré-candidata a deputada federal, teremos, portanto, aí uma representante da nossa região, né, frente eu sempre digo que ao Congresso sempre precisam de mulheres, mas mais uma vez a gente reforça a necessidade que nós temos das mulheres na política brasileira. Muito. Né? Tanto que nós temos uma presidenta, não é mesmo, vereadora? Exatamente. Precisamos engrossar essa participação aí na política. Essa presença marcante. Tá ok. Muito obrigado pela sua presença, muito sucesso nessa sua jornada. E a gente tem o prazer agora de convidar para conversar um pouquinho com o vereador Gilberto Natalini, do Partido Verde, também juntos aqui acompanhando a vereadora Edna Martins, falando um pouquinho sobre a sua trajetória e o seu trabalho sendo desenvolvido frente à Câmara e Prefeitura, evidentemente, da capital paulista, né, que é o nosso centro mais importante do estado, e já de uma atuação e um currículo bastante amplo, não é mesmo? Bom dia, vereador. Bom dia, Daniela, bom dia os ouvintes da Rádio Ibitinga, muito obrigado pelo convite, estou muito bem acompanhado aqui com a vereadora Edna Martins, com o presidente do PV, do Partido Verde de Ibitinga, o Aparecido Longo, que está organizando o partido aqui na cidade de Ibitinga. O senhor tem uma atuação bastante expressiva, já no seu quarto mandato de vereador na capital paulista, vereador Gilberto. Fala um pouquinho para a gente. O Partido Verde, na sua essência, ele trata muito dessas questões ecológicas, ambientais, e é um assunto e um tema que gera muita polêmica, porque nós vivemos situações tanto nos grandes centros, como a cidade de São Paulo, mas também no interior, uma degradação que a gente pode considerar entre o homem e o meio ambiente. E esse conflito está gerando muita consequência, principalmente na capital federal, face às questões de estiagem. Um exemplo disso, o senhor tem acompanhado. O que o senhor diria a respeito desse assunto para a gente? Eu diria para você, Daniela, e para os ouvintes da Rádio Ibitinga, que a humanidade tem uma casa só. Não tem outra casa para ir. Nós temos uma casa só que se chama Planeta Terra. Ou nós cuidamos dessa casa, ou não porque nós não temos para onde mudar. E o homem não está cuidando do planeta Terra, não está cuidando da sua casa. Os brasileiros também estão maltratando muito a natureza e os paulistas e paulistanos também têm feito isso. Os governos têm sido tomados de surpresa. Os governos vão no susto. Isso que está acontecendo hoje com a água, com o ar, com o mar, essa degradação com as florestas, o Partido Verde fala isso há 26 anos.
naquela época chamavam os verdes de adoidados, de abraçadores de árvore, né? Era uma coisa assim de hippies, né? O que foi falado lá está acontecendo agora. Então o Partido Verde, se você me desculpa falar isso aqui, os ouvintes também, é o partido que tem a mensagem do século XXI. A mensagem do desenvolvimento econômico. Todo mundo quer emprego, quer trabalho, quer renda, quer salário bom, né? O grande processo de produção aqui de Ipitinga é uma coisa lindíssima. Nós queremos que isso aconteça em muito maior escala. Nós queremos também desenvolvimento social, igualdade entre as pessoas, solidariedade humana, o fim da miséria humana, o fim das crianças abandonadas, toda a proteção à mulher, ao idoso. O PV quer isso, segurança para as pessoas, saúde de qualidade. Nós trabalhamos para isso, vírgula, com proteção ao meio ambiente, sem destruição da natureza. O que acontece com os grandes partidos é que eles se preocupam com as duas primeiras partes. Quando chega na defesa da natureza, na defesa do meio ambiente, num desenvolvimento sustentável, os partidos pisam na bola, os grandes partidos. É aí que o PV entra. E é aí que o PV traz uma esperança de uma política diferente para o povo paulista. E nesse caminho é que vai a minha pré-candidatura a governo do Estado e, por exemplo, a candidatura da vereadora Edna Martins, a deputada federal, a pré-candidatura dela, a deputada federal pelo Partido Verde aqui na região. Vereador Gilberto, o senhor atua como médico. Sou médico, profissão, né? em exercício. Em exercício. E hoje é presidente da Comissão da Verdade e também presidente da Comissão do Meio Ambiente pela Prefeitura de São Paulo. Verdade. Qual é a maior dificuldade que se encontra, né, com essas questões políticas, onde tem que envolver uma base aliada, existe a oposição, mas qual é a maior dificuldade hoje em São Paulo que a gente encontra frente às questões e projetos que são lançados para o meio ambiente? São Paulo é uma cidade infartada. São Paulo é uma cidade colapsada. A capital do estado tem dificuldades imensas em coisas básicas da vida dos seres humanos. A mobilidade urbana em São Paulo é uma coisa terrível. Às vezes, para você andar 5 quilômetros, você leva 2 horas e meia. A mobilidade urbana, a segurança pública na nossa capital é muito difícil a gente viver com o nível de violência que a cidade tem. Então, nós temos problemas para enfrentar na cidade de São Paulo muito grande, embora seja uma cidade pujante, uma cidade criativa, uma cidade de cultura, de grande atividade econômica, mas os problemas são muito grandes para que o governante local e o governante maior, que é o governador, olhem e tentem resolver. Nós temos um trabalho lá de muitos anos. Eu moro em São Paulo há muitíssimos anos. Eu sou vereador há 14 anos, mas faço militância política há quase 50 anos. E a gente sempre trabalhou pela qualidade de vida para melhorar a situação da cidade de São Paulo. Não tem sido uma luta fácil. É difícil. É possível, mas é difícil. Vereador Gilberto, falando de Ipitinga agora, para a gente poder fechar, né, essa mensagem que nós temos com a sua visita aqui à capital nacional do bordado, o que nós temos dessa aproximação junto com o presidente do Partido Verde, a sua apresentação, na verdade, ao município, né, que está acontecendo nesta sexta-feira, o que nós teremos para Ipitinga nesse sentido? Porque nós temos uma capital, uma estância turística, né, protegida pela APA, onde que as questões ambientais também são muito articuladas e são muito discutidas, inclusive, aqui nos poderes executivo e legislativo, até o judiciário envolve-se também, muitas vezes, por questões que são envolvidas no meio ambiente. Uma cidade de principal destaque aqui na nossa macro-região, envolvida circundando 5 rios, ou seja, a maior área pluvial que nós temos aqui no interior de São Paulo está em Ipitinga. E que a gente teria de mensagem para a população? Olha, não é a primeira vez que eu venho aqui, eu já vim aqui outras vezes como turista. Com a minha esposa, eu tinha um amigo cirurgião dentista que era daqui, que me trouxe aqui 2 vezes. Eu vim aqui como turista. Hoje eu estou voltando como uma pessoa que vem visitar politicamente a cidade. Fui muito bem recebido pelo Aparecido, pelos membros do Partido Verde. Fiquei encantado com Ipitinga, com o que eu vi na cidade. É uma cidade bonita de se ver, não é? De quando eu vim aqui, já faz bastante tempo, para agora, a cidade
mudou para melhor. Eu vi as avenidas, as ruas, é uma cidade legal. Além da atividade que tem aqui, que é uma atividade lindíssima, né? Que é a produção do bordado, né? A produção dessas peças muito bonitas que a gente sabe que Ibitinga produz. Além do que você falou da questão ambiental, cercada por 5 rios, né? Nossa proposta para Ibitinga é uma proposta para todos os municípios paulistas. O governo do estado, o governador, ele tem que ser uma pessoa amigo do município. O governo tem que se descentralizar para cuidar das coisas do município próximo do prefeito. Não pode o governador lá no palácio, o secretário lá na rua 15 de novembro e os prefeitos saírem das suas cidades, às vezes para ir lá assinar um convênio, às vezes de R$5.000. Às vezes ele gasta mais na viagem do que o dinheiro que ele traz do convênio. Então, nossa proposta é descentralização da administração, apoio ao turismo, apoio às instâncias que têm riquezas ambientais, apoio mesmo, apoio financeiro, reconhecimento, né? Tem cidades que oferecem tudo para o Estado e o Estado não oferece nada para a cidade. Então nós queremos fazer um pacto federativo. Estado, essa é a proposta do Partido Verde. Minha proposta pessoal e proposta do Partido Verde. Depois eu quero voltar aqui em Ibitinga com mais tempo, sentar com as lideranças políticas, ouvir exatamente o que as pessoas pedem, o que as pessoas precisam e fazer um combinado do programa do PV, do Partido Verde, caso chegue ao governo, do que nós podemos trabalhar junto com o Ibitinga. Essa é a nossa proposta. Proposta extremamente democrática. E olha, Daniela, faço questão de dizer aqui, nós temos, nosso carro é rodado, nós andamos muito nessa vida, mas a nossa lataria não tem um risquinho moral. Então eu queria dizer aos ouvintes da rádio, certo, que estão conversando com um homem ético, um homem digno, um homem que não tem nenhuma mancha no seu currículo. Nem eu, nem a vereadora Edna. Isso é uma qualidade nessa política tão machucada na democracia brasileira de hoje, onde as pessoas vão ao poder para se servir e não para servir ao povo. Muito obrigada, vereador Gilberto Natalini, conosco aqui nos estúdios do CCPR, ao Complexo Centro Paulista de Rádios, que trouxe a você a presença do vereador de São Paulo, capital, Gilberto Natalini, do Partido Verde, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, e também da vereadora de Araraquara, Edna Martins, no seu 3º mandato como vereadora, atuante, também está na candidatura ou pré-candidatura a deputada federal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço para você, um abraço aos ouvintes da rádio. Settle down and go to town. Feel the bass and buckle down.